Então, pessoal, hoje a gente teve muitas perguntas aqui sobre a Selic, né? E eu vou fazer esse vídeo para a gente resumir um pouquinho, contando um pouquinho melhor para vocês o que é a Selic. Quem me conhece sabe que eu sou muito objetiva, mas não tem como a gente falar sobre Selic sem entrar um pouquinho na economia. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de economês, mas eu vou tentar ser o mais prática possível. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Copom, que é o Conselho de Política Monetária Nacional, que é composto por vários membros, dentre eles o presidente do Banco Central. Então, vamos desmistificar: quem determina a taxa de juros hoje é o Copom, e não é o presidente do Brasil e nem nenhuma outra autoridade. A Selic é um dos principais instrumentos de controle de política monetária, ou seja, é um dos principais instrumentos para controlar a inflação e determinar também o grau de crescimento do país. Por quê? Através do aumento ou da diminuição da taxa de juros, a gente vai ter mais ou menos moeda em circulação. Quanto mais moeda a gente tem em circulação, maior é o poder de consumo das pessoas. E quanto mais as pessoas gastam, mais os preços sobem. E isso leva uma inflação para cima. Quanto menos dinheiro em circulação, menos dinheiro as pessoas têm para gastar. Então, pela questão da oferta e demanda, os preços tendem a baixar e nisso a gente consegue controlar a inflação. A outra forma é que a Selic também envolve o controle da inflação, mas relacionado à cotação do dólar. Porque quando a gente sobe a taxa de juros aqui no Brasil, se torna mais interessante para os investidores trazerem o dinheiro para cá. E quando os investidores trazem o dinheiro para cá, entra dólar no país. E aí a gente volta para a mesma situação da oferta e demanda. Quanto mais dólar no país, mais baixo vai ser o valor do meu dólar, né? Então, quando eu aumento a minha taxa de juros, eu trago mais dólar para cá e o preço do dólar cai. Quando eu diminuo minha taxa de juros, o dólar foge daqui, vai para outros lugares de investimento e aí eu fico com menos dólar no país e meu preço de dólar sobe. E o que o dólar tem a ver com tudo isso? Quando a gente fala em inflação, hoje o dólar ainda é base de muita coisa do que a gente utiliza, né? Então, tanto em termos de alimentos, todas as commodities são em dólar, como gasolina, petróleo, né? Então, conforme o dólar sobe ou baixa, isso também impacta na nossa inflação. Mas e aí? Aonde que isso tudo entra no meu dia a dia, né? Então, como eu falei, a taxa de juros, a Selic, é uma taxa de juros referencial, é uma taxa básica. Isso quer dizer que todos os bancos e todas as operações de crédito, elas levam como consideração a Selic. Então, quando a gente fala, por exemplo, no investimento bancário, normalmente a gente fala em CDB, a gente fala que esse CDB está atrelado a um percentual do CDI. E o que é esse CDI, né? O CDI é uma taxa que é muito parecida com a Selic. A gente pode falar que o CDI é praticamente igual à Selic, né? Tem uma diferençazinha, mas é muito pequena, é muito insignificante. Então, isso quer dizer o quê? Quando a Selic sobe, se eu tenho dinheiro investido, na maioria das vezes pós-fixado, eu vou ter uma rentabilidade maior, porque a taxa de juros subiu e o banco também vai me pagar mais por esse dinheiro. Por outro lado, quando a Selic baixa, a minha rentabilidade cai, porque eu vou receber um percentual do CDI e o CDI está atrelado à Selic. Então, se a Selic cai, o CDI cai também. Por outro lado, se eu estou precisando de dinheiro e eu vou pegar dinheiro emprestado, conforme a Selic sobe, o dinheiro se torna mais caro. Então, as taxas de juros todas vão subir. Mesmo para empréstimos como o consignado, como o crédito de veículo, como qualquer crédito imobiliário, né? Todos esses créditos estão também atrelados à Selic. Por quê? Os bancos precisam captar dinheiro para depois emprestar, né? Então, quando eles captam dinheiro, eles vão captar ao preço de Selic, né? E então, depois eles vão emprestar. Se a Selic está mais alta, o dinheiro que ele vai emprestar vai ter um juros maior também, né? Então, se eu estou devendo, quando aumenta a Selic, se minha dívida for pós-fixada, eu vou pagar mais. Se as minhas parcelas já eram fixas, tudo bem, eu estou tranquilo. E aí tem mais um componente também. Conforme a taxa de juros sobe, isso torna um pouquinho mais difícil para as empresas, porque as empresas que precisam de dinheiro para se capitalizar, o custo do dinheiro vai ficar mais alto, porque ela vai ter que pagar uma taxa de juros maior, né? E isso faz com que as empresas diminuam o investimento. Então, é uma balança que é bem difícil de equilibrar. Então, é isso. Falei de Selic,
né, de uma forma sucinta e prática. Se vocês ainda ficaram com mais dúvidas, postem aqui que a gente responde no direct. Até a próxima!